mis sueños se van a cumplir en ti. Lo que prometí yo lo haré, lo que prometí yo lo haré, y renuevo mi pacto. No soy hombre para mentir, lo que dije, estoy comprometido con mi palabra, dice el Señor. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Todos bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Quer dar um oi? Boa noite. Fala direito aí. Quem que é esse aqui? Quem que é? O Benício? Olha quem que tá ali hoje. Quem é esse aqui? É o pai do Jorge. O pai do Jô. Oi, Elia. Boa noite. Tudo bom? Pergunta pra ele cadê o jogo. Tô com vergonha. E cadê o outro amigo dela? Tá faltando um amigo aqui. Ela tava procurando outra pessoa. O Gabi e o Júnior esconderam lá o outro amigo dela. Gente, na medida do possível aí, liberem as câmeras e compartilhem uma beleza inenarrável conosco. Vocês podem ir colocando o nome lá no chat para a lista de chamada. E hoje eu tô fardado aqui também com o manto da seleção. Eu tô desconfiado que o povo não tá me ouvindo, porque ninguém manifesta, ninguém abre a câmera, ninguém abre o microfone. Mas, pastor, é que essa hora a cara já tá destruída. Ah, mas isso aí faz parte, a gente é família, né? Vamos mostrar o pouco que sobrou. O pouco que sobrou. Estamos aqui, pastor. Cadê o Guilherme Caim com K? Acho que o Guilherme não vai entrar hoje. Todo mundo já colocou no seu stories lá a Larissa ferrando com a vida do povo lá. Vamos lá, personagem bíblico com a letra Q. Um aí. Ficou muito boa a edição ficou muito boa. Obrigada, de A nada. pastora, foi a pastora que editou. Ficou muito bom, ficou muito bom. Aquela explosão no final lá ficou muito bom. Ela se puxou, né? Você já olhou para uma pessoa e se perguntou o que passa na cabeça dela? Você falou errado. Tu deveria estar na escola de oração aqui, então não aceito a opinião. Vai fora. Não, tu tá falando errado, pastor. Mas é por edições como essa que toda vez o Guilherme e a Dani fogem quando eu apareço com o telefone. Eles tentam evitar ao máximo, que sempre sai uma pérola. É o próprio entretenimento. Eu ia dizer que eu tive uma mentora chamada Larissa, hein? Que ficou lá. Dá uma mudadinha nisso. Dá uma
já fez umas 4 vezes aquele vídeo. Glória a Deus. Gente, muito bom estar com vocês aqui, mais uma quarta-feira. Hoje nós temos um convidado muito especial, que nós conhecemos um tempo atrás e caminhou conosco lá em Porto Alegre. Alguém que o Senhor trouxe para o nosso convívio e se tornou um grande amigo, né? Um casal de grandes amigos, que é o pastor Gilmar e a pastora Karina. Vão estar aqui, o pastor Gilmar vai ministrar com a gente hoje. Como a Aninha disse, é o pai do Joso. Para a Aninha, ele não é o Gilmar, né? Ele é o pai do Joso. O Joso daqui a pouco aparece na câmera aí, né? O pastor Gilmar abrir lá a câmera, daqui a pouco o Joso aparece, porque que nem a Aninha, de vez em quando ele tá passando assim no vídeo para lá e para cá. Normal, né? A gente que tem criança sabe como é que funciona. E nessa sequência, a gente quer falar um pouquinho sobre o que nós falamos. A parte ministrou um pouco sobre o que é oração, eu falei sobre as orações que não foram ouvidas, a pastora Nath, semana passada, falou sobre os tipos de oração, e hoje, né, o pastor Gilmar, ele tem a função aqui, deixa eu pesar a responsabilidade aqui sobre ele, né, ele tem a função de entregar uma chave poderosa na sua mão nessa noite, e por pouquíssimas vezes você usou ela, ou talvez nem saiba que poderia ou que deveria usar, né? Mas é extremamente relevante para a nossa vida de oração aprender o conceito e o entendimento de orar a palavra de Deus, de invocar a palavra para oração, né? E o pastor Gilmar vai falar sobre isso conosco nessa noite. Um homem de Deus mesmo, que eu lembro que ele foi uma das primeiras pessoas com quem nós conversamos a respeito da nossa vinda embora, né? Quando nós estávamos saindo de Porto Alegre. E eu lembro da fatídica cena, né? Onde nós choramos, todos nós, do Burger King, né? Estávamos vindo de uma outra igreja que nós estávamos ministrando, aí paramos no Burger King na beira da estrada, lá perto de Porto Alegre, para comer alguma coisa. Já era mais de meia-noite, eu acho. E choramos todos juntos no Burger King, né? Falando sobre a nossa ida embora. E eu lembro que aquela cena me marcou, né? Marcou a minha vida, o carinho, né? Que a gente adquiriu nas nossas famílias. E sempre foi um instrumento de Deus na nossa vida. Então, quero que vocês se permitem ser ministrados pela vida dele, né? E que ele possa ser bênção de Deus. Pastor Gilmar, seja muito bem-vindo. O Senhor te dê graça para ministrar o nosso coração. Tenha a nossa atenção, tenha o nosso coração para ser ministrado hoje. Eu só vou pedir Você deixa a gente jogar? Deixa. Vou pedir pro Rosenildo fazer uma oração aqui para a gente começar, pode ser? Sim, pode sim, pastor. Benção. Então fica à vontade, depois que ele orar, pastor Gilmar, fique à vontade. Conduza aí como o senhor achar que tem que conduzir. Pai amado e querido, Senhor, te glorificamos e te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui reunido em tua presença, Senhor, de poder aprender mais de ti, Senhor, de poder receber instruções através do teu Espírito Santo sobre como falar melhor contigo, sobre como se relacionar melhor contigo, Senhor. Senhor, usa o teu servo esta noite, fala aos nossos corações, instrui-nos, direciona-nos conforme a tua vontade, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele não tem mesmo de fato. Seu microfone está bloqueado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Tudo bem? Só avisar que a aula está sendo gravada, Certo. né? E eu gostaria muito de aproveitar que está sendo gravada para falar para vocês que a parte como gremista fica muito linda de
camiseta do Inter. Dá uma afastada aí para mostrar pro povo. Olha aí, ó. Eu não tô Desculpa, no você pode Twitter, continuar. eu tô pro Wanderson. Hashtag. É que fica a dica, né, pai? Isso aí. Bom, pessoal, então é uma alegria para nós, né, estar nesse tempo com vocês, compartilhando esse tempo. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Está todos me ouvindo bem aí? Sim. Sim? Então tá. Ok. Se o microfone estiver um pouquinho alto, aí eu baixo aqui, mas a princípio acho que está todo mundo ouvindo bem, né? É uma alegria para nós compartilhar esse tempo com vocês. A partir do momento que o pastor Andes fez esse convite para nós, né, a gente não pensou duas vezes, né? Hoje, como ele falou, vai estar ministrando o pai do Josué, né? A semana que vem vai estar ministrando a mãe do Josué para a Aninha, né? Que somos mais conhecidos como pai e a mãe do Josué, né? Mas meu nome é Gilmar, né? Tenho 52 anos, sou casado com uma bela esposa chamada Karina, né? Temos um casal de filhos chamada Eduarda, tem 18 anos, o Josué tem 4 anos de idade. Pensam numa benção, pessoal, uma benção intensa, mais intenso e com mais energia do que qualquer Red Bull que você já possa ter ingerido, né? Pensa numa benção, um menino de 4 anos que vê esses desenhos do Homem-Aranha, do Sonic, depois fica intensamente querendo subir no sofá, pular do sofá. Então, logo, logo ele vai estar aparecendo aí na câmera para vocês conhecerem ele. Se ele está lá no quarto com a mãe dele, eu pedi para ele ficar lá um pouquinho, né? Para a gente dar esse início, mas depois ele vai dar um exinho para vocês no final, tá? Se você puder abrir a câmera só para mim ver o rostinho de vocês um pouquinho, só para a gente poder iniciar, quem puder. A gente sabe que nesse momento a gente, né, tem... cada um tem seus afazeres, tudo, né? Mas só para a gente ver como é que o pessoal está aí, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Que bom, que bom. É uma alegria para a gente estar nessa noite junto com vocês. E eu creio que Deus vai ministrar muito forte ao nosso coração nessa noite. Ele já está ministrando o coração de vocês. O pastor antes tem me falado que vocês tenham participado já dessa sala de oração, e vocês têm participado também dessa escola de oração. Então, para nós é uma alegria a gente perceber que tem meninos, homens, jovens, mulheres, famintos pela presença de Deus, famintos pela palavra de Deus, com sede de aprender mais, com sede de conhecer mais. Porque é somente através do conhecimento da palavra, através do conhecimento do nosso Deus, através da sua palavra, que nós podemos nos aproximar mais de Deus e entender o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, eu quero, nesta noite, compartilhar um pouquinho sobre esse tema, orando a palavra. Mas, na realidade, eu queria começar orando um pouquinho com você. Se você me permite, eu quero dar uma continuidade naquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas, mas eu gostaria de orar um pouquinho com vocês. E queria, antes de nós orarmos, eu queria deixar declarado uma palavra do Senhor Deus que diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, eu queria orar um pouquinho sobre essa palavra para que Deus possa estar nos conduzindo nesta aula. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é essa lâmpada, Pai, que acende, Senhor, em nossos corações, revelando o amor do teu Filho Jesus, Pai. Revelando o teu amor a cada dia, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés, ao qual tem iluminado, Senhor, os nossos caminhos, não fazendo, Pai, com que a gente venha tropeçar ou errar o caminho, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, a qual é viva, poderosa, eficaz e verdadeira. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra o mais profundo do espírito e da alma, dividindo, Senhor, juntas e medulas, que discerne pensamentos, Pai. Senhor, nós queremos nessa noite, Paizinho amado, engrandecer o teu nome, convidar o teu Espírito Santo para fluir do nosso interior, tomando nossos corações à tua presença, tomando, Senhor, as nossas mentes, e nós queremos declarar, Senhor, que assim como a tua palavra venha iluminar a nossa mente nessa noite, venha renovar a nossa mente, venha renovar o nosso entendimento, venha trazer luz ao nosso coração, que se acenda a lâmpada da tua palavra no nosso coração nessa noite, e que a luz, Senhor, da tua palavra venha estar nos conduzindo a um caminho, Senhor, de uma forma ao qual nós possamos trilhar segundo a tua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que a gente possa ser conduzidos e guiados pelo teu Espírito Santo, a trilhar esse caminho da salvação, o caminho da vida eterna,
o caminho, Senhor, ao qual possamos ter uma comunhão Oi, plena com o Teu pessoal, Espírito tudo Santo, bem? na Vamos intimidade com lá. o Senhor, Para isso, nós onde a gente estamos possa utilizando conhecer o mais o Teu navegador Ela coração, Não. onde o Senhor possa se revelar a cada um de nós, e que a gente possa, cada dia, Senhor, ser mais apaixonados por Ti. A cada dia a gente possa viver intensamente, intencionalmente, para Te amar mais e mais, para Te conhecer mais e mais. Porque nós temos aqui, Senhor, o nosso coração à disposição nessa noite, para aprender mais da Tua palavra, para receber mais do Senhor e para oferecer a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, Pai, porque nada vem de nós mesmos. É tudo por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor, nós queremos entregar agora esse tempo ao Senhor. Nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja ministrando ao nosso coração, trazendo o entendimento de fundamentos essenciais para a nossa vida de oração, ao qual o tema de hoje significa orando a palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo. Esse tempo kairós do Senhor, esse tempo profético do Senhor. Esse tempo, Pai, do Senhor Deus que se chama hoje. Para que a gente possa, Senhor, aprender mais do Senhor. Aprender os fundamentos, aprender os ensinos, aprender, Senhor, com entendimento, Pai. Aquilo que nós precisamos para estar mais próximo do Senhor. Para que nós precisamos, Pai, para conhecer mais o Teu coração. Aquilo que nós precisamos, Paizinho amado, para conhecer mais do Teu coração, para que a gente possa estar continuando, Senhor, completando, Senhor, a nossa carreira, combatendo o bom combate, para que a gente venha guardar a fé, Senhor. Sim, Pai, nos ensina nessa noite, Espírito Santo. O Senhor que é o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso ajulador. Mas aquele, Senhor, que nos ensina toda a verdade. Então, nós te damos a liberdade ao Espírito Santo e honramos a Tua presença. E pedimos que o Senhor nos ensine as verdades concernentes ao Teu reino, as verdades concernentes à Tua palavra. E que possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E a Ti, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, como eu Amém. estava dizendo para vocês, é um privilégio para nós nessa noite, podemos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, a respeito da palavra de Deus, a respeito de como orar a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês a respeito de por que orar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é como a constituição de um país, ela é o norteador para todas as suas leis, né? É como ela se fosse aquela constituição do país que norteia as suas leis, que norteia o Código Penal, que apresenta os parâmetros para todas as acusações e absolvições. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a constituição do reino de Deus. É o nosso manual de fonte de oração. Então, a gente precisa primeiramente entender por que orar a palavra de Deus. Porque ela é a nossa constituição de vida espiritual. Ela é a nossa constituição do reino de Deus. É ela que vai nos dirigir, é ela que vai nos guiar, é ela que vai pautar as nossas vidas. Então, o primeiro conceito que nós precisamos entender nessa noite é mais ou menos aquilo que diz o profeta Isaías, no livro de Isaías, do capítulo 55, do versículo 10 e 11, vai dizer assim: você que trouxe a palavra de Deus, você que tem ela com você, seja física, seja online, a partir do momento que eu estar falando com vocês podem estar abrindo os versículos para que vocês possam ter um entendimento um pouquinho melhor daquilo que eu quero compartilhar. Se você não tem problema. Eu quero dizer para vocês que depois eu vou deixar liberado esse estudo que eu vou compartilhar com vocês, né, e algumas referências de alguns livros a respeito de como orar a palavra de Deus. Eu vou passar depois para o pastor Anderson, né? E para que a gente possa compartilhar com vocês esse estudo dessa noite, tá bom, pessoal? Pode ser? Amém? Então tá bom. Amém. Amém, glória a Deus. Então, a palavra de Deus em Isaías 55 diz assim, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecundem, e faça brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que a desagnei. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra de Deus, ela é uma palavra ao qual ela é liberada no mundo espiritual. Quando Deus fala a palavra, ela não volta vazia. Ela faz aquilo para o qual ela está sendo designada. Então, isso é uma certeza. Primeiro conceito que a gente precisa entender a respeito da palavra de Deus. A partir do momento que ela é lançada dos nossos lábios,
ela é liberada no mundo espiritual, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo para o qual ela foi designada. Então, a gente precisa entender esse primeiro princípio, a gente precisa colocar esse princípio em nosso coração. Qual é o princípio que a gente precisa entender? Que a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. Logo, quando nós oramos, nós já começamos com a resposta. Então, é diferente de nós orarmos uma oração, clamar a Deus e pedir a Deus, né, colocar nossas situações diante do Senhor e começar a clamar e começar a agradecer a Deus, mas começar a derramar lágrimas e a começar a fazer pedido para Deus. É diferente orando a palavra. Porque quando você ora a palavra, você já está liberando no mundo espiritual a própria resposta de Deus. Então, esse primeiro princípio a gente precisa entender no nosso coração e ter de uma forma clara no nosso coração, para que a gente possa continuar a praticar isso dia após dia. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite é, quando você ora a palavra de Deus e você declara a palavra de Deus, você está declarando a resposta de Deus sobre a situação, sobre a circunstância, sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a luta, ou seja, qualquer motivo que você esteja colocando em oração. Quando você libera a palavra de Deus, você está declarando a própria resposta de Deus. Ou seja, quando você libera a palavra de Deus, você já está trazendo a resposta de Deus no mundo espiritual. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês e que sirva como um princípio para nós essa noite a respeito desse entendimento do tema orando a palavra. Por quê? Quando nós vamos analisar as orações registradas, a gente vai entender alguma coisa bem interessante. Quem ora assim, dessa forma, você está concordando com Deus. Você está dizendo assim, ó, escrito está. É isto mesmo, Senhor. Concordo, creio, reivindico, suplico, aproprio-me. Então, quando você está orando a palavra de Deus, você está dizendo, Senhor, eu concordo com aquilo que o Senhor já falou. Eu concordo com aquilo que o Senhor já fez. Está escrito que o Senhor já fez. O Senhor não vai fazer. O Senhor já fez. Porque a palavra de Deus é o que sustenta. A palavra de Deus é o que tem o poder. A palavra de Deus é aquilo que traz a existência, aquilo que não existia. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa ter como entendimento. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós estamos trazendo a resposta já no mundo espiritual para toda e qualquer causa que nós apresentamos diante do Senhor. Amém, queridos? Esse é o primeiro princípio que a gente precisa, a partir de então, para depois a gente entender por que a gente vai orar a palavra de Deus. Então, a gente pode passar por situações diversas nas nossas vidas. O que significa dizer a palavra para mim não volta vazia? Né? Suponhamos que você esteja numa situação em que está participando de uma situação qual você está sendo perseguido. Ora, a promessa de Deus, ela vai declarar o seguinte, livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 17, diz assim, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Ou seja, o que significa isso? Estamos passando por uma perseguição, uma situação, né, ao qual está se levantando contra as nossas vidas. Então, a gente já está declarando essa palavra. É uma promessa que vem direto do trono para o nosso coração aqui na terra. Você devolve ela para Deus em oração. Ou seja, quando você está participando de uma perseguição, você está sendo perseguido por uma causa, uma situação, seja o que for, você está declarando a palavra de Deus, ou seja, você está devolvendo a palavra para o trono de Deus, né? Você está liberando essa promessa de Deus e, ao mesmo tempo, você está devolvendo ela para que Deus ele possa se inclinar à sua própria palavra e trazer a resposta para a nossa causa e para a nossa situação que estamos enfrentando. Ou seja, nós declaramos que não prosperará nenhuma arma forjada contra nós. Você está declarando, Senhor, eu declaro a tua palavra. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada, nenhuma perseguição, nenhuma situação de conflito, nenhuma perseguição, nenhuma opressão, nada vai prosperar contra a minha vida. O inimigo está se levantando, as situações estão se levantando, a tempestade está se levantando, os ventos contrários estão soprando, mas a tua palavra diz que nenhuma arma forjada no inferno vai prosperar contra mim. Então, você está devolvendo essa palavra que o próprio Deus liberou, e você está diante do trono de Deus, e ele manifesta o quê? A sua graça diante da sua palavra. Então, você está liberando já a resposta daquilo que você está passando. Então, aquela arma que foi forjada contra nós, ela não tem mais poder, quando você libera essa palavra de Deus.
Amém? Até então, tranquilo? Vamos dar continuidade, então. Livro de Deuteronômios, capítulo 28, versículo 7. Nessa mesma continuidade. O Senhor fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantam contra mim. Por um caminho sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. Ou seja, você está enfrentando uma guerra, você está enfrentando uma batalha espiritual. Então, você está enfrentando essa guerra, essa batalha, de repente uma opressão, de repente uma perturbação, de repente o mundo espiritual está se movendo, você começa a declarar essa palavra de Deus. Diz, Senhor, a tua palavra diz que o inimigo pode vir contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Então, quando você declara isso, todos os inimigos que estão nos perseguindo, que estão se levantando contra nós, eles são obrigados a bater em retirada. Porque nada é maior do que a palavra. Nada é maior do que o poder do nome de Jesus. E Jesus, ela é a própria palavra. O Senhor Jesus é o verbo que se fez carne. Então, quando nós liberamos essa palavra, automaticamente nós estamos liberando o poder que é no nome de Jesus e no poder da sua própria palavra. Então, o inimigo tem que bater em retirada. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Então, o que a gente começa a entender a partir desses princípios, né? Que as orações da Bíblia, elas começam a ser firmadas na promessa de Deus, exaltando os atributos de Deus, revelando os seus feitos e a sua própria palavra. Quando nós fazemos essa declaração, nós estamos declarando que ela está produzindo tudo aquilo que Deus tem como poder. A gente está declarando os atributos de Deus, que nada é maior do que Deus é poderoso, que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós estamos declarando os atributos de Deus, o caráter de Deus, e ao mesmo tempo nós estamos revelando os seus grandes feitos. Ou seja, nós estamos devolvendo essa palavra para o próprio Deus, diante do trono da sua graça. Então, tudo aquilo que o inimigo tem contra nossas vidas, ele é obrigado a bater retirada. Ele não pode suportar o quê? O poder da sua própria palavra. A palavra do Senhor Deus é maior do que todas as coisas. Então, a gente pode entender o seguinte, todas as orações que são firmadas na palavra, elas são diretas, elas são objetivas, elas são carregadas de vida e de fé. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos declarando o quê? Nós estamos declarando que nós estamos liberando a nossa fé, nós estamos liberando a vida de Deus. Ou seja, todas as orações que eu e você vamos estar fazendo, a gente vai estar declarando a nossa fé, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e ao mesmo tempo nós estamos liberando a vida de Deus sobre toda e qualquer situação que possa gerar morte. Ou seja, João 10:10 vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando o diabo faz as suas ciladas, as suas armadilhas, as situações de lutas, de guerras contra nossas vidas, contra a família, contra trabalho, contra a faculdade, contra relacionamentos, tudo aquilo que ele planeja, tudo aquilo que ele tenta para trazer destruição, para trazer morte e para trazer a falta, as guerras internas no nosso interior, quando nós liberamos essa palavra, nós estamos trazendo vida sobre aquela situação que o diabo tentou trazer morte. Então, nós estamos liberando a nossa fé no mundo espiritual, e nós estamos liberando a palavra, estamos liberando a vida sobre toda e qualquer forma de destruição e de morte que tem se levantado contra as nossas vidas. Então, o que significa isso? A Bíblia vai dizer que em Romanos 8:7, ou melhor, Romanos 8:37, nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Então, não importa a situação que talvez você esteja enfrentando, que você esteja passando, que você esteja envolvida, você declara essa palavra, em todas as coisas eu sou mais que vencedores. Então, você está declarando no mundo espiritual, você está orando essa palavra, e quando você declara essa palavra, você está dizendo, eu sou mais que vencedor. E você começa a orar essa palavra. Senhor, eu sou mais que vencedor. Eu não aceito viver essa situação, eu não aceito estar passando por essa luta, eu não aceito estar vivendo da forma que eu estou, as necessidades que eu estou enfrentando, as lutas que eu estou enfrentando, porque a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então, eu me coloco nessa posição de mais que vencedor em Cristo Jesus,
Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então a gente precisa nos colocar nessa posição de mais que vencedor. Porque a posição de mais que vencedor, ou seja, não é nós aqui na terra, não é nossa posição aqui na terra que nos torna mais que vencedor. É nós vivermos aqui na terra, mas ao mesmo tempo nós entendermos e temos o entendimento que o nosso posicionamento espiritual é assentado em Cristo Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando nós temos esse entendimento, que nós estamos assentados em Cristo Jesus, ou seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele venceu todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas. Ou seja, então é por isso que eu, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Quando eu entendo o meu posicionamento em Cristo Jesus, então eu declaro, Senhor, a tua palavra diz que eu estou assentado em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, nas regiões celestes. Então a tua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor me tornou mais que vencedor. Então eu começo a orar em cima dessa palavra e eu me coloco nessa posição diante das lutas que eu estou enfrentando como uma pessoa que já venceu todas as lutas. Eu não vou vencer, eu já venci, porque eu estou tomando posse daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Ou seja, eu estou tomando posse do posicionamento que eu preciso ter diante daquela situação que eu estou enfrentando. Então, é um entendimento que a gente precisa colocar todos os dias em prática, em cada situação, em cada circunstância. Então eu declaro, eu sou vitorioso em todas as circunstâncias. Pai, tu me conduzirás em triunfos, porque em todas as coisas em Cristo eu sou mais que vencedor. Quando a gente age assim, a gente está orando a palavra e devolvendo ela a Deus carregada de fé. Ou seja, eu libero a minha fé sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então eu declaro ela e começo a orar em cima desta palavra. Por quê? Porque Hebreus 11:6 vai dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa cheia de fé, que eu sou um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, se eu não declarar a palavra de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes acontece com a gente de nós buscarmos ler a palavra, nós buscarmos nos enchermos do conhecimento, nós estudamos a palavra, nós estudamos livros, nós lemos bastante, nós assistimos pregações, só que existe um grande probleminha nisso tudo, no sentido de se nós não praticarmos. Por quê? O que vai tornar nossas vidas mais que vencedores é a própria palavra de Deus quando ela é liberada dos nossos lábios, quando ela é declarada no mundo espiritual. Porque uma pessoa que tem fé, ela precisa agir. O que é oração? Ora, ação. Orar e ação. Ou seja, eu oro, mas eu ajo. Como é que eu ajo? Eu oro, quando eu ajo liberando a palavra de Deus. A minha ação é quando eu libero a palavra de Deus. Aí se torna oração. Então, muitas vezes, a gente está enfrentando algumas situações nas nossas vidas que mas a gente conhece a palavra, a gente vai para o nosso secreto, a gente vai orar a Deus, a gente não sabe muitas vezes o que vai fazer, a gente começa a chorar, começa a clamar e derramar lágrimas, mas a gente muitas vezes não pensa nisso. Na situação de que a gente precisa é declarar a palavra de Deus. Por isso que o tema hoje é orando a palavra de Deus. Porque nós só vamos nos tornar verdadeiramente mais que vencedores, tomar posse disso que Cristo conquistou para nós, quando nós liberamos a sua palavra no mundo espiritual. Então, sim, aí nós somos mais que vencedores verdadeiramente. Mas alguns princípios espirituais que governam a nossa vida com Deus. Eu gostaria de compartilhar alguns princípios com vocês, né? No que concerne a oração, convém salientar a importância de obedecer princípios revelados na Bíblia, para que a nossa vida de oração ela seja efetiva e frutífera. É como uma regra de ouro, que a gente baseia nossas orações na palavra de Deus. Por quê? Por que a gente precisa entender isso? Porque o próprio Deus, ele enaltece a sua própria palavra. Ou seja, o próprio Deus, ele engrandece o seu próprio nome. Olha o que diz, livro de Salmos, capítulo 138, versículo 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo
e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Agora preste bem atenção. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha só que profundo isso, pessoal. Olha só que profundo e como espiritual isso que nós estamos compartilhando nessa noite. O próprio Deus, ele magnifica acima de tudo o seu próprio nome e a sua palavra. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Que quando nós estamos liberando a própria palavra de Deus, nós estamos magnificando o nome de Deus acima de tudo. Quando nós estamos liberando e declarando a palavra de Deus, nós estamos orando a palavra de Deus, nós estamos magnificando o poder que há no nome de Deus e o poder que há na sua própria palavra. Então, se ele mesmo magnifica o seu nome e a sua própria palavra acima de tudo, subentende-se que eu e você precisamos fazer o mesmo. Quando nós oramos a palavra e declaramos ela no mundo espiritual, nós estamos magnificando ela acima de tudo. Então, tudo tem que se sujeitar ao poder da palavra de Deus, porque ela está acima de tudo. Amém? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Quando tiver qualquer dúvida, pode prender o grito para nós aí, tá bom? Certo? Vamos lá, então. Deus, ele se revela na sua própria palavra. Ela é a expressão dele mesmo. Ele manifesta a sua própria pessoa, né? O que significa isso? A integridade do próprio Deus, nela, ela se manifesta. Quando nós liberamos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós estamos liberando a integridade de Deus acima de todas as coisas. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Olha só que interessante isso que eu quero compartilhar com você. Em cada palavra escrita da palavra de Deus, em cada vocábulo, em cada letra, em cada frase, tudo aquilo que nós vamos ler nas Escrituras, por trás de cada letra, por trás de cada palavra, por trás de cada frase, por trás de tudo isso, existe o próprio Deus. Olha que interessante isso, amados. Você não está lendo a palavra de Deus como um livro qualquer. Quando você lê a palavra de Deus, você não lê como um livro comum. Você lê como a própria palavra de Deus, é como o próprio Deus se revelando ao nosso espírito, ao nosso coração. Porque por trás de cada letra existe uma porção do amor de Deus se revelando ao nosso coração. Por trás de cada palavra, por trás de cada frase, por trás de cada capítulo, por trás de cada versículo, é o próprio Deus se manifestando através dos vocábulos da sua escritura, santa e sagrada. É como nós dissesse, olha, o que está por trás disso que eu estou lendo? É como se você tivesse as escrituras na frente, você olha, visualiza as escrituras, é como se você virasse as escrituras, você arredasse as escrituras para o lado, quando você vira ela, o que você vai encontrar? O próprio Deus se revelando através das suas próprias escrituras. Então, como que a gente vai se aproximar mais de Deus? Como que nós vamos estar mais presentes? Como que nós vamos liberar mais o nosso coração na presença de Deus? Quando nós oramos a sua própria palavra. Quando nós oramos a sua própria palavra, ele se manifesta através das letras das suas escrituras santas e sagradas. Quando nós temos um encontro com a palavra, nós temos um encontro com o próprio Deus, o Deus que criou céus e a terra, céus e mares, e todas as criaturas que neles existem. Imagina que tremendo isso, amados. Quando nós lemos as Escrituras, a gente não está lendo como um livro qualquer, mas a gente está lendo aquilo que Deus está se revelando ao meu coração e ao seu coração. Olha o que o apóstolo João declara para nós. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó, no princípio, antes de todos os tempos, era a palavra, Cristo, né? Entre parênteses, Cristo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele estava presente originalmente com Deus. Todas as coisas foram feitas e vieram a existir através dela. E sem ela, nada do que veio a existir se fez. Por esta razão que a palavra traz o respaldo do caráter de Deus e do seu trono. Nós a levamos em oração e ele se vê a si mesmo nela brotando nos nossos lábios e se inclina para nos ouvir.
Você consegue entender a dimensão que existe no poder da palavra? E quando nós declaramos essa palavra em oração, quando nós liberamos ela no mundo espiritual, ou seja, Cristo, que é a própria palavra, o verbo que se fez carne, ele estava desde o início. Quando nós oramos em nome de Jesus. Ou seja, nós estamos orando no nome daquele que estava desde o início. É o próprio verbo, a própria palavra que se fez carne. Ou seja, quando nós liberamos a sua própria palavra, nós estamos declarando esse verbo que é Jesus com o seu poder e com toda a sua autoridade. Aí o que acontece? Deus, ele se vê a si mesmo. Quando nós liberamos a palavra no mundo espiritual, quando nós declaramos a sua própria palavra, é Deus se vendo a si próprio. Ou seja, tudo aquilo que ele é, através dos seus atributos, através do seu caráter, através dos seus grandes feitos, é como nós estamos dizendo assim, quando nós liberamos a palavra de Deus no mundo espiritual, é como se fosse um espelho que o próprio Deus está se vendo. Você consegue ter o entendimento, a dimensão disso tudo? Quando nós liberamos essa palavra em oração, nós estamos, é como se fosse, nós estamos declarando que nós estamos colocando um espelho no mundo espiritual, para que o próprio Deus se enxergue naquele espelho. Ele se enxerga na sua própria palavra. Que tremendo isso, gente. Isso é muito profundo e muito espiritual, mas olha só que interessante. Todo relacionamento com Deus, ele deve ser solidamente firmado na sua palavra. Porque sempre que nós nos aproximamos dele, tendo como base a sua palavra, nós temos trazendo no nosso coração, nos nossos lábios, aquilo que ele já falou. Os seus ouvidos estarão ali, e ele estará presente, pois Deus está aonde a sua palavra está. Muitas vezes a gente se pergunta, mas será que Deus está nessa situação? Será que Deus está aqui? Será que Deus está ali? A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Mas Deus, para nós, hoje, nesse nosso entendimento desse tema, orando a palavra, aonde que Deus vai estar? Aonde nós liberamos a sua palavra. Porque Deus está aonde a sua palavra está. Você consegue entender a dimensão e a profundidade espiritual disso que nós estamos compartilhando nessa noite? Quando você ora a palavra, você libera ela, você está liberando o quê? A própria presença de Deus sobre aquela situação. Você passa por uma situação, você passa por uma circunstância, você coloca um motivo de oração, depois nós vamos ver, elencar alguns motivos, nós vamos fazer uma prática depois no final, né? A respeito desse tema. Mas é como se você estivesse liberando a própria presença de Deus naquela situação. Você está dizendo, eu estou passando por essa situação, mas Deus, a tua palavra diz isso. Então você começa a declarar, você começa a orar em cima daquilo que Deus está te revelando. Seja num versículo, seja num texto, seja apenas numa própria palavra de um versículo, você está declarando a palavra de Deus e você está liberando a sua própria presença sobre aquele ambiente, sobre aquela atmosfera, sobre aquela situação. Então a situação ela tem que mudar. A situação ela tem que ser alterada. É como se você fosse alterar a atmosfera, alterar a circunstância, alterar o ambiente que você está passando. Por quê? Porque quando nós liberamos a palavra de Deus, nós estamos liberando a presença do próprio Criador, daquele que criou todas as coisas, como eu disse lá no início, aquele que criou céus e mares, céus e terra, e todas as criaturas que nelas existem. Aquele que chama a existência aquilo que não existe. Você consegue entender a profundidade do que significa orar a palavra de Deus? Amém? Podemos continuar? Tudo bem aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Glória a Deus. É isso aí. Então, queridos, quando a gente começa a ter esse entendimento, esse princípio, então a gente começa a nos aprofundarmos um pouco mais, né? Isso é apenas uma base, de uma introdução para que a gente possa entender o porquê orar a palavra. Então, nós começamos, como que a gente vai orar a palavra, né? Primeiro, nós começamos lendo a Bíblia, mas se fizermos ela com uma atitude certa. Primeiramente, nós precisamos ter um entendimento. Não é apenas você liberar a palavra em si, né? Mas nós precisamos ler a Bíblia com uma atitude correta. Primeiro, a gente lê ela com essa atitude correta. Que atitude correta seria essa? Primeiro, nós lemos ela não como um livro qualquer, mas nós lemos ela como se nós estivéssemos conversando com o próprio Deus.
colocando o nosso coração à disposição e os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, à disposição de Deus para ouvir aquilo que Ele quer falar através daquilo que nós estamos lendo. Ou seja, nós entramos num ambiente ao qual nós vamos prestar reverência à palavra de Deus. Ou seja, nós vamos prestar reverência a que é devida à própria palavra de Deus. Porque nós estamos entrando num ambiente que o próprio Deus está. Lembra que eu falei? Quando nós falamos a palavra, nós estamos liberando a presença do próprio Deus, porque Deus está onde a palavra está. Então, quando nós entramos nesse ambiente de leitura da palavra, nós estamos entrando no ambiente ao qual nós precisamos prestar reverência naquele momento, né? Então, de repente, nós nos encontramos o quê? Face a face com o próprio autor daquelas escrituras. É como se você fosse comprar um livro, não é verdade? Você vai numa livraria cristã, né? E de repente você vai lá e compra um livro. Você está lá, aquela galera toda comprando um livro na livraria, a livraria está lotada, de repente você compra um livro, você gostou daquele livro, e você olha para um certo momento, para um ambiente, de repente você vê aquela multidão toda, você vê uma fila, de repente, quando você olha, está numa mesa sentado quem? O autor daquele livro. E de repente você fica surpreso, o autor que eu tanto admirava desse livro está aqui. O que você vai fazer? Você vai procurar se aproximar desse autor e para pedir uma dedicatória. Assim é o exemplo que eu quero trazer para você. Quando você lê a palavra de Deus, é como você se deparasse com o próprio autor. É como se você se deparasse com o próprio escritor daquilo que você está lendo nas escrituras santas e sagradas do Senhor. Ou seja, mas eu só vou ter esse encontro quando, primeiramente, eu ler ela de uma forma correta, com reverência, com temor e tremor, mas com muito amor e paixão. Ou seja, é naquele ambiente que eu vou estar lendo, não apenas como um livro qualquer, mas eu vou estar liberando o meu coração para ler aquelas escrituras sagradas, e ao mesmo tempo que eu vou estar liberando o meu coração, eu vou deixar com que aquela palavra penetre, como uma espada de dois gumes, que penetre no mais profundo do meu espírito e da minha alma, que divida juntas e medulas e discerne os meus pensamentos. Então é assim que funciona. Primeiramente, eu leio a palavra com reverência, com temor e tremor, com amor, com paixão e muitas vezes até com muitas lágrimas. Eu estava me pegando alguns dias, algumas passagens que Deus tem ministrado ao meu coração, né? E tem passagens assim que eu vou ler e eu não consigo nem acabar de ler as passagens, porque elas estão falando tão forte no meu coração que eu começo a ler, eu já começo a me derramar em lágrimas na presença do Senhor. Por quê? Porque é uma forma tal que Deus entendeu no seu próprio coração que Ele está falando ao meu coração, Ele quer trazer algo de revelação ao meu coração. Ou seja, eu liberei o meu coração em reverência às Escrituras, e ali o que? Quando eu libero o meu coração em reverência, a espada ela penetra e ela já começa a dividir. Ou seja, então as lágrimas vêm sobre aquele momento e ali Deus começa a ministrar o meu espírito, o meu coração. E vai trazendo a revelação daquilo que Ele tem para mim naquele momento. Então é muito tremendo, mas quando nós lemos a palavra dessa forma e Deus vai ministrando ao nosso coração. Então nós precisamos entender algo muito importante. Se você vai orar a palavra de Deus, ela é digna de confiança. É como se você estivesse pisando num terreno firme. Enquanto você andar neste terreno, você terá sucesso. Mas na hora que você sair da palavra, você está entrando num terreno escorregadio. Você está fadado a fracassar. Olha que interessante isso. Você lembra daquela passagem ao qual Jesus está com seus discípulos e, de repente, vem caminhando sobre o mar, e ali os seus discípulos estão na madrugada, eles estão tudo no barco, e de repente Jesus chama Pedro para vir caminhar sobre as águas, e Pedro diz, olha, Senhor, sobre a tua palavra eu irei ter com o Senhor. Você está lembrado dessa passagem? E de repente, Pedro diz assim, olha, sobre a tua palavra eu irei. Então Jesus, ele libera a palavra e diz, vem Pedro. Ou seja, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós oramos a palavra de Deus, é como nós estivéssemos pisando num terreno firme. Ou seja, nós estamos pisando num terreno que nós não vamos afundar.
Mas qualquer outro tipo de situação que nós possamos orar, que não seja talvez declarar a palavra de Deus, o terreno pode não estar sendo tão firmado assim. E de repente a gente pode escorregar ou afundar, como Pedro afundou, quando ele não começou a mais olhar para a palavra e quando ele olhou para o vento contrário. Então é mais ou menos isso. Quando nós estamos orando a palavra, nós liberamos ela, é como se nós estivéssemos caminhando sobre um terreno sólido. Ou seja, nós estamos liberando a palavra, Deus está liberando o piso. E nós estamos caminhando, trilhando uma vida de fé sobre esse terreno, sobre a rocha que é o próprio Senhor Jesus. Agora, quando nós estamos fazendo qualquer outro tipo de oração, né, que não seja, talvez, o liberar a palavra, orando a palavra, nós podemos, talvez, afundar ou naufragar. Certo, pessoal? Então, confie, portanto, na integridade da palavra de Deus. Deixe que ela seja a sua plataforma de oração. Nós precisamos ter um entendimento muito claro. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, permitindo que os nossos lábios brotem a palavra em alinhamento com aquilo que Deus falou. Isso é uma questão de treinamento. Não é da noite para o dia. Nós precisamos disciplinar a nossa mente. Porque a sua palavra deve ser para nós como fonte de todas as orações. Toda e qualquer forma de oração que nós vamos fazer, nós precisamos pautar na palavra de Deus por algum momento. Não pode ser apenas palavras humanas. Não pode ser palavras apenas através de circunstâncias ou de situações, mas elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. E nós precisamos liberar a palavra de Deus. Depois nós vamos fazer alguns exercícios para a gente memorizar bem isso, tá bom? Então, como usar ou fazer algumas orações? Nós precisamos eu quero sugerir alguns passos aqui para vocês, tá? Primeiramente, nós precisamos alimentar o nosso espírito com essas orações. Permita que o Espírito Santo torne a palavra uma realidade no seu próprio coração. Então, você começará a pensar alinhado com aquilo que Deus pensa, com aquilo que o Filho de Deus pensa. Então, você, quando menos perceber, você vai estar debruçado sobre a palavra e você vai estar o quê? Falando aquilo que a própria palavra já está falando. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente com a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando versículos ao qual nós estamos passando por motivos, por situações e por circunstâncias, né? Nos alimentando com a própria palavra. Então, quando nós nos debruçarmos sobre ela, a gente vai estar o quê? Trazendo a revelação daquilo que está dizendo sobre aquela situação. Então, nós precisamos meditar nos versículos, né? E nós precisamos, o importante para a gente entender, o importante para nós iniciarmos um treinamento da nossa mente. Nós precisamos orar de acordo com os princípios da palavra, né? Outra coisa importante para a gente entender, pois a oração ela é respondida àquela que está de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Você já parou para pensar por que muitas vezes, ali como fala a palavra de Deus no livro de Tiago, fala que muitas vezes a gente pede e não recebe aquilo que a gente está pedindo para Deus? Por quê? Porque a gente não está pedindo de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na sua própria palavra. Então, é por isso que nós precisamos ter esse entendimento da importância de nós conhecermos a palavra de Deus. A importância de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus para que a gente possa orar a palavra de Deus. Sobre a situação, sobre a causa, sobre o motivo, sobre aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, sobre aquilo que já foi revelado para nós da palavra de Deus. No momento de oração, nós liberamos aquele conhecimento e nós liberamos o quê? O poder da própria presença de Deus e da sua própria palavra sobre aquela oração que nós estamos fazendo. Então, é muito importante nós alinharmos o nosso espírito com o entendimento dessa palavra. Uma outra coisa importante nós não podemos orar um assunto com base na palavra e depois nós falarmos negativamente, né? Então, de repente, você pega a palavra de Deus, você está, vamos supor, Isaías 53, versículo 4 e 5, diz o quê? Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, doenças, né? Então, a gente está declarando a palavra que Jesus levou todas as dores, enfermidades e doenças, certo? A gente está declarando essa palavra. Mas, de repente, numa conversa, a gente, mas essa minha dor, mas essa minha enfermidade, mas essa minha doença. Então, o que a gente precisa entender? Como princípio de entendimento,
A gente precisa ter claro isso no nosso coração e na nossa mente. Nós não podemos estar declarando a palavra de Deus, que Jesus já levou toda a enfermidade e doença na cruz do Calvário, levou as nossas dores, e de repente, numa conversa aleatória, a gente está declarando: ah, mas essa é minha doença, ah, mas essa é minha dor, ah, mas essa é minha situação. Ou seja, a situação é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Então, o que Jesus nos adverte sobre isso? Olha só o que Jesus fala. Olha só, preste bem atenção. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34 e 37 diz assim: é uma advertência de Jesus para a sua igreja, né? Ou melhor, está dizendo referente aos fariseus da época, né? Mas é uma advertência para nós que serve para os nossos dias atuais como igreja também. Diz assim, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Você consegue entender a advertência que Jesus tem para nós? Ele está advertindo, na época, estava advertindo que os fariseus, porque os fariseus falavam uma coisa e faziam outra. Ou seja, orar a palavra de Deus, quando nós estamos liberando a palavra de Deus, isso não quer dizer que nós vamos estar negando a situação que nós estamos vivendo. De repente, nós nos encontramos numa situação difícil, seja numa área financeira, seja numa área de saúde, seja numa área de relacionamento, nós não vamos negar a situação, mas nós não vamos concordar com a situação. Nós vamos concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, eu estou passando por essa situação, mas a palavra de Deus diz isso. Então, eu oro a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima da situação e do problema que eu estou enfrentando. Então, eu não posso declarar a palavra de Deus e, de repente, estar falando e mencionando numa conversa aquilo que está acontecendo. Ou seja, eu reconheço aquela situação, mas a palavra de Deus é maior do que aquela situação. Ou seja, aquela situação é subjugada à palavra de Deus. E eu não declaro aquela situação, eu declaro a palavra de Deus. Amém, queridos? Entenderam essa parte? Tranquilo? Posso ver um joinha aí? Amém, amém. Glória a Deus. Amém? Se tornem realidades. Isso se chama mudanças de realidades, né? Realidades espirituais trazendo para a Terra, né? O que significa isso? É Efésios 1:3. Bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu libero a palavra de Deus, né, que é o próprio Cristo, que é o próprio Verbo que se fez carne, que é o próprio Jesus, eu estou me achegando, entrando no reino do Espírito, nas regiões celestiais, e trazendo para a Terra uma nova realidade. A vontade que foi feita nos céus, através da cruz de Cristo, eu estou trazendo essa realidade para a Terra. Ou seja, mais tempo ou menos tempo, mais dia ou mais dia, eu fico com o quê? O meu coração com fé e esperando com que aquela palavra se cumpra. Como diz o livro de Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo dos céus. Ou seja, Deus já determinou um tempo do cumprimento daquela palavra que Ele mesmo liberou e que os meus lábios liberaram para trazer essa realidade dos céus para a terra. Ou seja, é a oração do Pai Nosso. Mateus 6. Senhor, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade já foi feita nos céus. Amém? Tudo tranquilo? Eu não sei se eu consegui deixar... Ficou claro, pastor? Amém, pessoal? Estão me ouvindo? Eu tô dele,
tentando ele Amém. falar aqui e tá bloqueado. Amém. Pra mim tá ficando claro. Queria ouvir um pouquinho do povo, a galera, se faz sentido. Amém. Vamos ouvir um pouquinho então, pessoal? Eu entendo que, uma vez, tendo orado com fé na palavra, o que o pastor está dizendo é que nós devemos começar a viver a resposta. Perfeito, perfeito. Então, nós oramos e já começamos a viver crendo, viver a resposta, crendo que ela já aconteceu no mundo espiritual e já vamos desfrutando dessa resposta até que ela, no tempo de Deus, se torne um fato na minha vida. Mas eu preciso ir vivendo isto pela fé. Perfeito, perfeito, perfeito. É como o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Timóteo, né? Eu até compartilhei essa palavra com o pastor Anderson, lá, a respeito de nós combatermos o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a fé. Ou seja, enquanto essa palavra ela não se materializa aqui na terra, nós continuamos pela fé, porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, né? Pela sua fé, ou seja, nós continuamos combatendo o nosso bom combate pela fé, até que essa palavra se torne realidade. Ela venha invadir, os céus venham invadir a terra. Ficou ok? Ficou claro? Pessoal, tá tudo certo aí? Estão entendendo? Tô muito acelerado? Como é que vocês estão? Estão pegando bem? O propósito, na realidade, é que todos tenham entendimento daquilo que nós estamos compartilhando, né? Se porventura surgir alguma dúvida, né? A gente para um pouquinho, a gente procura esclarecer para que você não saia com dúvida, certo? Obrigado. Tudo ok? Vamos continuar, então? Podemos continuar? Então tá, vamos embora, então. Então, a resposta ela está na palavra de Deus, né? As orações que são contidas através desse ensinamento, a gente precisa ter esse entendimento, né? O que a gente entende? Que tudo aquilo que eu for orar pela palavra, eu já estou declarando a resposta em primeiro lugar, né? E todas as outras situações e circunstâncias, elas vêm após a resposta. Ou seja, eu já tenho a resposta. Agora eu estou continuando batalhando na fé, combatendo o bom combate, até que essa resposta ela se materialize. Amém? Então tá, vamos continuar. Então nós não negamos a realidade, nós não negamos a realidade da circunstância, mas nós falamos a promessa em confiança, sabendo que mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, né? Uma outra coisa interessante também é que quando nós confessamos a palavra de Deus, nós estamos louvando a Deus pela vitória que Ele já nos garantiu, antes de qualquer manifestação. Ou seja, quando eu libero a palavra, quando eu oro a palavra, eu estou glorificando a Deus, eu estou exaltando o nome do Senhor pela vitória que Ele já me deu antes de quê? Antes que ela aconteça. Ou seja, vamos supor assim, ó, eu já ensinei muito a respeito de cura, de libertação, né? Fiz muitas escolas. Então, um dos princípios que a gente usa em escolas, quando a gente vai orar por cura, quando a gente vai fazer ensinamentos, a gente faz assim, ó. A gente, depois, no final que a gente está orando, a gente agradece. Senhor, muito obrigado, porque essa pessoa já foi curada e já foi restaurada plenamente. Ou seja, eu já estou agradecendo por uma cura que talvez a pessoa ainda nem viu fisicamente acontecer, né? Mas ela já está agradecendo, ou seja, é um senso de gratidão. E isso glorifica a Deus, né? Quando nós somos gratos a Deus, nós já agradecemos porque já aconteceu, já está pronto no mundo espiritual.
Porque a relação à questão da cura, ela pode ser instantânea, pode ser progressiva, né? Então, quando ela não é instantânea, quando a pessoa não é curada instantaneamente, ela vai ser curada progressivamente, né? Então, ela já começa a agradecer a Deus, né, por aquilo que poderá acontecer. E quando nós oramos a palavra de Deus, que o tema hoje é orando a palavra de Deus, é a mesma forma. Nós já estamos agradecendo a Deus pela sua própria palavra, mesmo se houver a manifestação da realidade física daquilo que já aconteceu. Então, uma outra questão... Oi? Tem? Pode perguntar. Sim, sim, sim. Na realidade, a resposta ela já está na própria palavra. Deus já respondeu, né? A resposta de Deus ela está na sua própria palavra. A grande questão é se eu vou viver ela fisicamente, né? Ou não. Se eu vou viver ela fisicamente ou não. Isso não depende de mim, mas depende do próprio Deus. Na realidade, a sua própria palavra é a própria resposta. Ela é a resposta. Vamos ver um exemplo, né? Vamos supor, quando Moisés, né, ele tira o povo do Egito, existia uma promessa de Abraão para que todos, né, a sua descendência, entrasse na terra prometida. Mas Moisés, ele não entrou na terra prometida. Não é verdade? Ele não chegou a ver, mas ele viu a promessa. Foi liberada essa palavra. Foi liberada essa palavra. Então, na realidade, o que a gente precisa entender? Não depende de nós. Quando nós liberamos a palavra, é com Deus. O nosso papel como filhos de Deus, né, nós precisamos liberar aquilo que está escrito. É aquilo que Jesus disse para Satanás lá no deserto. Olha, está escrito. Satanás via com as propostas e Jesus dizia, está escrito. Ponto final. Nós poderemos viver essas realidades físicas e terrenas, né, ou não. Isso vai depender do tempo determinado por Deus e da vontade de Deus a respeito de cada propósito que ele tem para cada pessoa e para cada situação. Aí cabe a nós entendermos isso e confiarmos em Deus, que Deus tem o melhor para nós, vivendo essa resposta fisicamente ou apenas espiritualmente. Não é verdade? Porque a gente pode viver ela apenas espiritualmente e talvez não fisicamente. Tem pessoas que a gente ora por cura e ela não é curada. Mas aí eu vou dizer, eu vou negar que Jesus não levou as doenças daquela pessoa na levou as doenças e enfermidades daquela pessoa na cruz do Calvário. Agora, eu não sei o porquê que aquela pessoa talvez não viveu a cura física naquele tempo. Isso um dia nós saberemos, né? Num tempo determinado por Deus. Pode ser aqui na Terra ou pode ser um dia na eternidade junto ao Senhor da glória. Então, na realidade, isso é viver uma vida espiritual. Isso é viver em espírito e andar em espírito. Entender que a nossa vida carnal e terrena ela é limitada, mas a palavra de Deus ela é eterna. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Deus já colocou a própria eternidade dentro de nós. Quando nós liberamos essa eternidade de dentro de nós, que é a própria palavra de Deus, quando nós liberamos, nós estamos vivendo o quê? Espiritualmente. Então já não depende de nós. O nosso desejo, a nossa vontade, como homens, como carnais que somos, é que aquilo se manifeste e aconteça. Mas nós não entendemos os propósitos de Deus. Isaías 55, versículo 8, vai dizer o seguinte, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós muitas vezes não vamos entender o porquê que a gente não está vivendo aquela realidade que talvez nós já liberamos no mundo espiritual, que o próprio Deus já fez e já realizou, já está pronto, né? E talvez nós estamos vendo. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos. O que Jeremias 29 vai dizer? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então, Deus já conhece a história. A história é de Deus. Nós somos inseridos na história de Deus. E pela fé, nós confiamos que Deus tem o melhor para nós. E pela fé, o nosso papel é orar a palavra e declarar a palavra. Amém? Pode ser tranquilo? Ficou claro? Posso continuar? Alguma dúvida em relação a isso? Está tranquilo? Claro? Amém? Glória a Deus. Então, vamos caminhando já para o finalzinho, para a gente depois fazer uma prática. Pastor, é até às 10h30, né? Pastor Anderson? Isso? Até às 10h30? Perfeito, tá. Então, nós precisamos nos preparar para orar, né? Se for possível, como que a gente faz esses tipos de oração, né? Se for possível, a gente estabelece um lugar, eu acho que isso já foi ensinado nas primeiras aulas que vocês tiveram, né? Separar um tempo de oração, um lugar específico, né? Para que a gente possa falar esse tipo de oração, para que a gente possa declarar esse tipo de oração. Porque talvez não é em qualquer ambiente que você possa estar. Uma coisa é você orar em espírito, outra coisa é você orar, né, palavras baixas, mas geralmente quando a gente vai orar a palavra de Deus, a gente começa a declarar. Então, às vezes é um tom um pouquinho mais alto, né? Às vezes é um tom um pouquinho mais, né, elevado. Então, conforme o ambiente, a gente tem que discernir os ambientes de como nós vamos liberar esse tipo de oração. Bem, queridos? Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante agora. Deixa eu só passar aqui para vocês. Existem alguns princípios que governam a palavra de Deus, né? Nós temos que conhecer a vontade de Deus na sua própria palavra. E aí a gente vai entendendo como a gente vai orando a palavra. Então, eu queria começar a fazer um exercício com vocês, para a gente fazer uma prática, né, para a gente encerrar essa aula de hoje. Não se preocupe, eu não consegui falar tudo aquilo que a gente tem como estudo, mas eu vou liberar depois esse link para vocês, o pastor antes, depois ele repassa para vocês, desse estudo dessa aula de hoje, tá bom? Perfeito? Então, tá bom. Então, eu quero fazer um exercício com você, tá? Vamos supor assim, agora nós vamos fazer uma prática. Como que é essa prática que eu quero fazer exercício com vocês? Nós estamos vivendo nesse tempo difícil, né? Essa guerra que Israel está enfrentando, né? Junto ao Pastor, Hamas, tudo. Então, hoje... Oi? Um segundo. Tem uma... Deixa eu trocar de microfone aqui. Pastor? Sim, por favor. Meu áudio está muito ruim aqui, eu estou com dificuldade de ouvir. Mas esse assunto é um assunto que me intriga bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha internet não estava muito boa hoje, então eu perdi alguns momentos, depois eu vou assistir a aula completa. Mas até me perdoe se o senhor já respondeu essa pergunta, né? Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: como a gente entende qual é a nossa postura correta na oração? Porque, assim, orando a palavra eu entendi o princípio, só que eu tenho a sensação que existem momentos que a gente tem que ter posturas diferentes. Por exemplo, em Lucas 18, quando Jesus dá a parábola do juiz iníquo lá, eu entendo que a gente tem que ali é uma postura da gente ficar pedindo alguma coisa para a gente receber de Deus. Já tem outros momentos que eu entendo que é realmente orar, declarar aquilo que já está determinado no reino espiritual, tomar posse e viver de acordo com aquilo que já foi escrito e já está determinado. Em outros momentos, eu vejo que, por exemplo, como os amigos de Daniel na fornalha, eles não têm uma oração direta a Deus, mas eles têm uma postura de tipo assim, nós sabemos que nosso Deus pode nos livrar, mas estamos dispostos a passar. Eu até assemelho bastante essa atitude com, talvez, a atitude de Jesus, né, no Getsemane. Tipo, que seja feita a vontade de Deus, não a minha, tal. E a minha questão é assim: como eu sei qual que é a postura correta que eu tenho que ter frente à dificuldade que eu estou tendo? Por exemplo, eu acabo tendo uma doença, aí eu devo orar e tomar posse que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados, e amém. Começa a agir minha vida como um homem sarado, ou eu tenho que suplicar, pedir, dar-se-vos-á, tipo, porque eu posso estar totalmente errado, né? Mas
E na minha cabeça parece que essas duas posturas são posturas diferentes uma da outra. Não sei. Não sei se ficou clara a minha pergunta, pastor. Perdoe. Não, ficou claro, ótima pergunta, excelente pergunta, né? É bom que quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente pode esclarecer algumas dúvidas, né, que vão surgindo durante o decorrer da aula, né? E isso que é o importante, que ninguém fique com dúvida, né? Na realidade, realmente são posturas diferentes, porque são propósitos diferentes. A Bíblia vai dizer que Deus ele se manifesta de multiforme graça, né? Então, nós entendemos também que há situações e situações, há circunstâncias e circunstâncias, né? Em toda a palavra de Deus, Deus ele se revela de várias formas e de vários nomes. O eu sou é o Deus Jeová Jiré, o Deus Jeová Nissi, o Deus de vários nomes. Ou seja, para cada situação, para cada circunstância, Deus se revela de uma forma. Cabe a nós, num crescimento espiritual, num desenvolvimento espiritual, numa maturidade espiritual, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus de uma forma tal que nós nos tornemos os ruios, né? Que nós chamamos os filhos maduros, ao ponto de nós conseguirmos entender e discernir o momento e a situação e a circunstância. Ou seja, quando eu consigo desenvolver esse relacionamento com Deus de uma forma tal, eu vou ter uma comunhão com Deus e uma intimidade com Deus através do seu Espírito Santo, que ele vai me conduzir, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar, né? E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que o Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade. Ou seja, para cada situação, para cada momento, para cada circunstância, existe uma verdade de Deus, ao qual ele quer se manifestar de uma forma em um tempo determinado por ele. Ou seja, há momentos que é como aquela viúva do juiz iníquo, que você vai bater e perseverar. Mas há momentos que você vai entender que talvez você nem precise orar. Você apenas vai viver os princípios do reino estabelecidos através da sua palavra, e quando você viver esses princípios, aquela situação vai começar a ser alterada. Mas vai entender, vai ter outros momentos que você vai precisar declarar também essa palavra de Deus. Há momentos de guerras, há momentos de batalhas. Então, como que eu vou entender? São posturas realmente diferentes. Então, o propósito é um só. O propósito é glorificar o nome do Senhor Deus. Esse é o propósito, que o nome dele seja glorificado, né? O propósito do Espírito Santo em nós é glorificar o nome do Pai e glorificar o nome do Filho. Em cada situação, ele vai se manifestar de uma forma. Ou seja, de uma forma na guerra, na batalha espiritual, né? Quando eu vou batalhar, quando eu vou guerrear, eu preciso ter uma postura de um guerreiro, certo? Em nome de... Só um exemplo para vocês, tá? Estou enfrentando uma batalha, eu vou expulsar, existe uma opressão numa situação, num certo ambiente, eu vou colocar uma postura de guerreiro, firmado com as minhas armaduras, e vou, né, entoar a voz e eu vou declarar uma postura de guerreiro. Pai, em nome de Jesus, eu não aceito agora essa opressão, essa perturbação, esse tormento. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora no mundo espiritual. Eu repreendo agora o diabo e seus demônios. Eu repreendo toda a rocha espiritual da maldade. Eu coloco por terra agora todo o principado, toda a potestade do ar. Eu declaro agora que nós amarramos agora o valente dessa região celestial. Nós amarramos agora toda a força contrária. Nós anulamos agora, paralisamos e neutralizamos toda a atuação maligna e satânica neste ambiente. Ou seja, eu estou tomando uma postura de um guerreiro, de alguém que está revestido com armaduras espirituais, batalhando, trazendo a palavra, trazendo à existência aquilo que já existe no mundo espiritual. Eu estou indo contra o poder das trevas, liberando a palavra, orando a palavra, numa postura de guerreiro. Há outros momentos que eu vou apenas clamar, que eu vou apenas chorar, derramar lágrimas. E há outros momentos que eu vou dizer, Deus, a tua palavra diz isso. Olha por mim. Senhor, inclina os teus ouvidos. A tua palavra vai dizer que os teus ouvidos não estão fechados para que o Senhor não possa me ouvir, que as tuas mãos não estão encolhidas para que o Senhor não possa estender. Então, é uma outra postura. E aqui também, nesse tema que nós estamos compartilhando nessa noite, é uma outra postura. Então, na realidade, são posturas conforme o quê?
a situação, a circunstância e o propósito da forma que Deus quer se manifestar. Mas, para isso, como eu disse desde o início, nós precisamos desenvolver um relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus, ao ponto de Ele nos conduzir e nos fazer discernir qual é a minha postura que eu tenho para aquele momento. Nós não vamos, no momento de guerra, né, no momento de batalha espiritual, dizer: ah, diabo, por favor, sai daqui. Ah, demônio, por favor, sai desse lugar. Ah, eu estou te pedindo, sai daqui. Não, a minha postura é de guerreiro. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora, fora. Você conseguiu entender a diferença de postura, de ambiente, de situação, de circunstância, da forma que Deus quer se manifestar? Ele vai se manifestar nas lágrimas, nas orações, nas declarações, na oração da palavra e até mesmo no silêncio, muitas vezes. Na oração que o Espírito Santo vai fazer por nós. Então, conforme esse desenvolvimento com o Espírito Santo, ele vai nos direcionando e nos guiando ao tipo de posicionamento que eu tenho que ter para aquela situação. Amém? Ficou claro ou mais ou menos? Amém. Amém? Amém. Zero dúvida? 10% de dúvida? 20%? E aí, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Ou ainda ficou algum resquício de dúvida? O propósito é sair daqui dessa noite sem dúvida nenhuma, amém? Amém. Tranquilo? Amém? Então tá. Então tá bom. Qualquer dúvida, depois pergunte para o pastor Anderson. Ele sabe tudo, ele vai ajudar vocês. Não, qualquer coisa depois pode mandar por WhatsApp, eu vou deixar meu número depois, contato com o pastor Anderson, você pode entrar em contato, a gente procura esclarecer dentro do possível, né? Como eu disse, a gente vai deixar esse estudo para vocês, mas se surgir alguma dúvida em relação a isso, a gente vai, dentro do possível, tentar esclarecendo para vocês, tá bom? Então, para a gente finalizar, que falta 3 minutinhos, né, pastor? Ele vai encerrar, como é que ele é? O encerra automático, é isso? Tá, mas falta 3 minutos, é isso, então? Tá. Sim. Isso, é isso que eu quero fazer agora. Isso. Tá. Eu tenho mais quantos minutos, pastor? Você pode me ceder aí. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, na realidade, o que eu gostaria de fazer com você? É um exercício prático, tá? Eu gostaria que vocês anotassem alguns versículos, né? E a gente colocasse em prática esse tipo de oração para que a gente pudesse entender, né? Vamos supor assim, ó. Existe algumas formas de nós orarmos a palavra de Deus, né? Por exemplo, assim, ó, Salmo 122 vai falar sobre 122, versículo 6, orar por Israel, né? Essa situação que nós estamos vivendo no mundo todo hoje a respeito da guerra de Israel, né? Que a gente está vendo contra o Hamas, né? Enfim, então é uma pauta que foi levantada para a igreja muito nesses dias de nós orarmos por Israel. Mas existem algumas pautas desse tipo de oração. O Salmo 122, versículo 6 vai dizer assim: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ou seja, existe um propósito, orar por Israel. Mas dentro desse propósito, dentro dessa causa, dentro desse motivo, nós podemos elencar outros versículos que falem sobre Israel. E nós começamos a declarar esses versículos orando por Israel. Por exemplo, Zacarias capítulo 2, versículo 5, né? Você pode anotar, fala sobre Israel, né? Que fala sobre o Senhor, a respeito das muralhas de fogo ao redor de Israel, que fala sobre a presença manifesta do Senhor, que traga consolo, que traga segurança e paz. Ou seja, Zacarias capítulo 12, versículo 3, também está falando sobre Israel, que a gente pode orar, Senhor, ora, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor vá contra todos os seus inimigos que estão se levantando contra o seu povo Israel.
1 Samuel, capítulo 30, versículo 18 e 19, fala sobre quando Davi, ele participou de uma batalha, né? E ele conseguiu trazer de volta todos os prisioneiros que estavam contra o povo de Israel. Ele trouxe tudo de volta, os prisioneiros. Ou seja, nós podemos colocar também esse livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 18 e 19, elencando todos esses textos junto com esse texto de Salmos 122. Ou seja, eu começo a declarar todos esses textos e pego partes desses textos e começo a declarar. E aí sim, aí ela se torna uma oração, orando a palavra de Deus. Mas eu quero falar um outro versículo também que é muito importante. Isso é orar sobre Israel. Agora nós vamos orar, vamos fazer um outro exemplo que eu quero trazer para vocês. Depois eu quero deixar com vocês, tá? Orar por pureza e por santidade. Provérbios 4, 23 vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Então, nós precisamos orar por quê? Por santidade e por pureza. Por que orar por santidade? Porque o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai falar que sem santidade ninguém verá o Senhor. E os Salmos 24, 3 e 4 vai falar o quê? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem, e quem permanecerá no seu santo monte? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Ou seja, eu estou elencando vários versículos com o mesmo propósito, que é orar por santidade e pureza, e eu começo a declarar esses versículos. Salmo 139, versículo 23 e 24, fala o quê? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, né? E se houver qualquer caminho mau, retires o meu coração de todo qualquer caminho mau e me guie no caminho reto e eterno na tua presença. Ou seja, Salmo 51, versículo 10, diz o quê? Davi está dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que significa todos esses versículos? Eu oro por santidade e pureza. Eu junto todos esses versículos e começo a declarar a oração na palavra de Deus. Eu vou fazer um exemplo para você, tá? Chegou uma situação que, de repente, aconteceu um pecado, e eu não confessei esse pecado, de repente, o meu coração ficou um pouco sujo numa situação e eu não confessei esse pecado. A palavra de Deus vai dizer o quê? Né? Agora eu já estou dando um exemplo para vocês prático, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9, versículo 7, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, eu declaro essa palavra, eu estou orando, né? Eu declaro essa palavra, eu estou orando a palavra. Mas eu sei que o meu coração ele precisa ser purificado. Então eu começo a orar esses versículos que eu disse para vocês anterior. Senhor, em nome de Jesus, cria em mim esse coração puro, Senhor. Pai, eu entendo que o meu coração ficou sujo por essa situação, por essa outra situação. Senhor, eu sei que eu fiquei impuro nessa situação. Houve uma situação no meu trabalho, uma situação na faculdade, no meu coração eu não consegui guardar o meu coração. Senhor, cria em mim novamente esse coração puro. Sonda o meu coração novamente, Senhor. Retira o meu coração de todo e qualquer caminho impuro. Renova o meu coração. Traz pureza, a pureza do teu sangue que me lava, que me limpa, que me purifica. Então eu começo a declarar a palavra, eu começo a orar a palavra e eu estou declarando a resposta de um coração puro. Então, se eu entendo que de repente eu caí, eu escorreguei, eu pequei, então primeiramente eu confesso o meu pecado a Deus. Peço perdão para Deus, me arrependo dos meus pecados, clamo pelo sangue de Jesus, como diz 1 João 9, capítulo 1, versículo 9, versículo 7, e depois eu digo, Senhor, sonda o meu coração, e tu começa a orar a palavra. Aquilo que está escrito no livro de Provérbios, aquilo que está escrito no Salmo 139 e no Salmo 51. E aí você começa o quê? A declarar a resposta. Porque Deus já te purificou. Então, aquele peso que você estava passando, talvez você se abalou, agora você está dizendo, depois do versículo 50, o capítulo 51, versículo 10 de Salmos, diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, quando você se sente novamente que o teu coração está puro, o teu espírito é renovado e você se torna inabalável diante da situação que você estava vivendo. Conseguiu entender essa parte prática, mais ou menos? Amém? Agora, outros versículos para que você possa orar. E aí eu gostaria que umas 3 pessoas, para a gente poder encerrar, né, se colocasse à disposição para a gente orar. Por exemplo, tá? Exemplos bem práticos. Você pode anotar aí, tá? Oração por cura.
declarando a palavra de Deus. O que eu vou usar? Eu quero orar por cura. Então, eu tenho que declarar a palavra de Deus, porque o tema é orando a palavra. Então, eu vou orar Isaías 53, versículo 4 e 5. Eu quero orar por libertação. Libertação de um vício, libertação de um pecado, libertação de uma situação que eu não consegui me libertar ainda. Então, o que eu vou orar? Eu vou orar João 8,32, né? Que diz, conhecereis a verdade vos libertará. E vou orar João 8,36, que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, sobre ansiedade, né? Estou passando por uma situação de ansiedade. O que eu vou orar? Eu vou orar Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, né? Apresentei as vossas ansiedades com orações diante de Deus, orando em súplica em todo o tempo, para que a paz que excede todo entendimento venha sobre vós. Então eu declaro, Pai, eu não aguento mais essa ansiedade, mas a tua palavra diz que o Senhor já levou as minhas ansiedades na cruz do Calvário. Então a tua palavra também diz no livro de Filipenses, né, que não haja nenhuma ansiedade sobre o meu coração, mas que eu devo apresentar a minha ansiedade diante do Senhor, para que venha paz no meu coração, para que venha paz na minha alma, para que venha paz no meu espírito, para que venha paz na minha mente. Então eu começo a orar a palavra, eu começo a devolver para Deus aquilo que ele disse na sua própria palavra. Vamos supor assim, se você tem algum projeto para o futuro, alguma situação, seja na profissão, seja na faculdade que vocês estão vivenciando, seja aonde for, existe uma preocupação com o futuro, o que você vai orar? Você vai orar Provérbios 23, 18. O que diz em Provérbios 23, 18? Diz, haverá um bom futuro, a minha esperança não será frustrada. Senhor, eu estou preocupado com o futuro, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser depois de amanhã, eu não sei o que vai ser o mês que vem, mas eu sei que a tua palavra diz que haverá um bom futuro. Então eu confio na tua palavra, porque o teu futuro, Senhor, o meu futuro está guardado no Senhor, o inimigo não pode tocar no meu futuro, porque a minha esperança não será frustrada, porque o Senhor é um Deus que não frustra a esperança dos teus filhos. Então você começa a orar essa palavra em relação ao teu futuro. Aí, se de repente você está passando por uma situação que você precisa de uma bênção, né? Pai, eu preciso ser abençoado nessa área, nessa situação, nessa circunstância. Então, o que eu vou orar? Eu vou orar Efésios 1, 3. Bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu começo a declarar essa palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção. Então, Senhor, me abençoe no trabalho, me abençoe na profissão, me abençoe na faculdade, me abençoe nessa prova. Eu estudei tanto, Senhor. Eu preciso que o Senhor me abençoe nas tomadas de decisões. Eu preciso que o Senhor me abençoe, porque o Senhor já me abençoou. Assim diz a tua palavra, Senhor. Então, você começa a declarar. De repente, você precisa de uma provisão divina, precisa de recursos financeiros, recursos materiais, alguma situação. O que você vai declarar? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você coloca o seu coração à disposição. Deus, eu estou buscando o teu reino em primeiro lugar. O Senhor tem visto o meu esforço, o Senhor tem visto o que eu estou fazendo, o Senhor tem sondado o meu coração. E o meu desejo é te buscar em primeiro lugar, porque a tua palavra diz, se eu te buscar em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar todas as coisas. O Senhor vai trazer a provisão divina. Eu vou clamar ao Senhor Deus, Jeová Jiré, o Deus que tudo vê, tudo provê. Eu começo a declarar o nome de Deus nessa situação, que é a provisão, e eu começo a declarar a palavra de Deus, que ele traga a provisão em cima daquela palavra que ele liberou. Então, se eu preciso saber qual é a vontade de Deus, então eu começo a orar Mateus 6,9, né? O que fala Mateus 6,9? É a oração do Pai Nosso. Pai, eu não sei qual é a tua vontade, mas que seja a tua vontade, porque a tua vontade, lá em Romanos 12:2, vai dizer que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Né? Que eu não devo me conformar com este século, mas devo transformar ele pela renovação da minha mente, porque a tua vontade ela é boa. Então, se faça-se a tua vontade nessa situação, assim como a tua vontade já foi feita nos céus. Senhor, realiza a tua vontade nessa situação, nessa circunstância, na minha família, na vida dos meus filhos, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha faculdade, que a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, ela se manifeste nessa situação. Então, você está orando a palavra e você está declarando a palavra. Amém, amados? Conseguiram entender mais ou menos? Então, para cada situação, para cada circunstância, você pega a palavra de Deus e você ora ela, você declara ela, e assim que você declarou ela, você ora em cima daquilo que você declarou. Amém? Eu não sei se você... Não sei se vocês
Já olharam o filme Quarto de Guerra? Né? É extremamente ilustrativo, né? O filme Quarto de Guerra fala dessa transformação de alguém através da oração. E ela prepara um quarto, né, exatamente com essa intenção. Ela vai colando versículos nas paredes e ela vai orando e declarando aquilo. A sua oração vai tomando uma autoridade de palavra de Deus, porque você não está mais só orando com as suas palavras, você está reivindicando e orando a partir daquilo que Deus já declarou. Então, nesse contexto de oração, né, eu diria ainda, assim, daqui a pouco você preparar um cantinho da sua casa para ter esse cantinho de oração, colocar versículos nas paredes, nos lugares onde você acessa, onde você fica, cara, espalhar versículos pela casa, em um momento de oração, escrever, imprimir, e você passar por isso e declarando, cara, isso é grandioso, gente, vocês não têm ideia. Vocês estão recebendo uma chave aqui hoje do pastor Gilmar, incrível, incrível. Porque eu diria que como... Eu sei que a gente tem alguns assembleianos aqui, né? Como bom assembleiano falaria, e depois ele vai dizer o seguinte: para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. É mais ou menos essa ideia, com as brincadeiras aqui, né? Mas, cara, ele está ali orando, e reivindicando, e está declarando o que Deus falou já. Meu, isso é incrível. Meu, isso é incrível. Incrível. Amém. É isso aí, pastor. É isso mesmo. É nós mudarmos a nossa linguagem de oração. Na realidade, nós transferimos a nossa linguagem para a linguagem de Deus, né? Amém? E aí eu posso contar com os candidatos agora, uns 3 candidatos, para a gente fazer esse treinamento? Amém? Quem poderia se colocar à disposição para a gente poder depois finalizar? Eu posso, mas não quero. Deixa o povo orar aí. Eu vou entender, é bem tranquilo, né? Esses motivos que eu falei para vocês, a gente pode começar a colocar esses motivos bem fáceis, né? Não, como eu sempre digo, né? Não precisa ser palavras bonitas, palavras difíceis, palavras eloquentes, né? Palavras rebuscadas. Deus quer apenas um coração disponível, uma sinceridade de coração. Dentro da sua própria palavra que nós liberamos com fé, né? É o suficiente para que